Esse vídeo é bem polêmico, eu vou falar sobre um tema muito pertinente na igreja e no meio dos jovens, das pessoas fiéis. Então vamos falar sobre o ego elevadíssimo que muitas pessoas têm, que se acham melhores do que outras. E no final do vídeo vou indicar 2 livros que falam sobre como crescer na virtude da humildade, que isso vale a pena. Então deixa o like, compartilha esse vídeo, já me segue para dar aquela força no canal e vem embora. É preciso salientar uma coisa: as pessoas dentro da igreja, elas têm um ego elevado e alimentam isso, porque isso não é de hoje, tá? Não é de hoje. Ah, porque era da internet. Não é só a internet, ela sempre teve. A internet veio potencializar aquilo que as pessoas já tinham. É aquela coisa. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Então, aquela coisa. Muita gente, e todos nós temos que se colocar, tá? Porque todo ego, toda luxúria, toda a soberba tá dentro da gente. Cada um tem que olhar. O que é mais assustador é que tem pessoas dentro da igreja que não observam isso. A igreja é um hospital. Ela tem pessoas doentes lá, pessoas que estão esperando o médico dos médicos, que é Cristo, que é a Eucaristia. Então, as pessoas acham que está dentro da igreja, elas são perfeitas, que elas são ausentes de pecados. E o mais assustador é que elas acreditam nisso. Eu rezo mais. Porque é um outro ponto. As pessoas não percebem que o demônio ele não age nos momentos ruins. Quando você é bom e você não reconhece sua pequenez, a sua inutilidade, e por ter o pecado original, você pode voltar a pecar aquele pecado que você tanto condena. Então, é aí que o demônio ele age. Ele simplesmente age nessas situações a qual você acha que é perfeito na oração, mas eu rezo mais que fulano de tal, mas eu sirvo mais que fulano de tal, então eu mereço estar ali naquele grupo, na frente de todo mundo, porque eu rezo mais. Cara, isso é assustador, mano. Para com isso. Isso é ridículo. Então o que falar? Eu vou citar o nome de 2 livros aqui fantásticos. Mas eu vou falar sobre Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via. Gente, o que fala Santa Teresinha que, sabe, eu questionava, o Wellington questionava, e sei que muita gente questionava também. Como é que uma santa que transmitia uma imagem tão infantil, ela se tornou doutor da igreja? Ela nunca pregou em púlpitos, ela nunca foi convidada para pregar em grupo de oração, nem ir para igrejas, conhecer, no meio de tantas pessoas, influência, likes, uou! Não! Ela não teve nada disso. Ela escreveu documento, ela escreveu um livro fantástico. Eu vou citar esse livro agora, História de uma Alma. Esse é o primeiro livro que eu quero indicar para vocês. Quer crescer na fé? Quer crescer como católico? Crescer em virtude? Estudo sobre Santa Teresinha, História de uma Alma. Eu já li esse livro uma vez. Pretendo voltar 2, 3, 4 vezes mais, porque ela é muito interessante, porque fala sobre a pequena via, a qual ela se tornou doutora da igreja, Santa Teresinha de Jesus. Então, tem o filme dela e tal, porque ela entendeu a viver o evangelho de fato na prática. É viver o extraordinário de Deus no ordinário. Então, eu olho para a igreja e vejo tantas pessoas, cara, que ego elevado, calma, eu também posso ser assim também, eu me coloco nessa situação, eu não estou isento disso. E a gente tem que pensar desse jeito, porque é o que faz a gente crescer e evoluir. Foi pela humildade, foi pela pequenez que ela se tornou doutora da igreja. Foi escolhendo ser o último, a última, que ela foi a primeira. Ela dizia, os santos do passado foram para o céu de escada, eu vou de elevador. Olha a humildade dela. Olha a pequenez dessa santa, gente. E o próximo livro é esse aqui. A Educação do Caráter, do Frei Martin e Stanislaw Gillet. Eu vou dar um zoom aqui, vocês estão vendo, né? Então, esse livro, ele é muito profundo, tá? Eu tô lendo ele, eu tô anotando, eu tenho o costume de escrever. E no final do livro, eu vou fazer um resumo, tá? Do que eu entendi das partes que eu marquei. Então isso vai me ajudar, porque a gente tem que entender que o livro você extrai o melhor dele. A gente tem que dialogar com o escritor. Então ele fala muito sobre a nossa vontade, ela tem que ser educada.
Porque se a gente não controlar, a gente vai deixar que a gente se torne um animal irracional, que não pense, um pecador fundado na lama, e a gente muitas vezes se afunda em pecados por causa disso, em vontades desregradas. Primeiro ponto, gente, é reconhecer a sua pequenez. Primeiro ponto é reconhecer a nossa inutilidade, entendeu? Então pensa bem, o que a gente pode fazer para ser melhor? Educar nossa vontade. Ser cristão não é ser perfeito, é olhar sua pequenez, é reconhecer que Deus, você não é o centro não. Se não tiver você, vai ter outra pessoa. Se o Espírito Santo não agir em você, vai agir em outra pessoa. Você não é exclusividade, entenda isso, tá bom? Galinha de ovos de ouros. Você não é exclusividade de ninguém. Deus tem as suas próprias regras. E, cara, olha um outro exemplo. Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes, reconhecida pela igreja, que em 1800 acho que foi 58, que foi 4 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E a Virgem Maria apareceu para mim analfabeta, extremamente pobre. É aquela coisa, Deus escolhe os pequenos para confundir os fortes. Muita gente não percebe isso. Muitos de nós não percebemos isso. É os pequenos, tá? É o se fazer pequeno e humilde. Reconhecer, Deus, eu sou pequeno, eu reconheço a minha inutilidade. Como aquela passagem do fariseu e do cobrador de impostos, que entrou no templo para rezar, e o cobrador de impostos, eu rezo mais, eu pago mais imposto. Olha, tá vendo? Eu sou melhor do que essa pessoa aí que tá pecadora aí, tá rezando em silêncio. E o outro que estava rezando em silêncio, se reconhecendo sua pequenez, falou, eu sei dos meus pecados, eu sei da minha fragilidade, perdoa-me, Senhor, porque eu quero te amar e te agradar melhor. É desse jeito, sabe? É algo que começa de dentro. Como dizia Santo Agostinho, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. E que possamos reconhecer isso de uma forma muito mais profunda. Mas, e você? Comenta aqui, o que você já passou dentro da igreja? Vamos dialogar, é importantíssimo, eu quero conhecer vocês mais. Obrigado pelos 29 inscritos, eu sou muito grato. Então comenta aqui, o que vocês passaram na igreja, que deixaram muito desanimado, tá? Situações cotidianas com pessoas. Posso até trazer um assunto aqui para debater no meu canal. Então, comenta aí, vamos trocar essa ideia. Deixa o like. Só recapitulando os 2 livros. A Educação do Caráter, História de uma Alma, de Santo Teresinha do Menino Jesus. Esses 2 livros estão me ajudando muito a crescer em virtude, reconhecer a minha pequenez, a minha inutilidade. Então, obrigado, gente, por tudo e até o próximo vídeo.